Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém, glória a Deus. João 8, 1 a 11 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Dias atrás nós compramos um brinquedo antigo da minha época para as crianças. A Valentina estava pedindo aquele pega-peixe. É da sua época? Amém? Só que agora ele não é de ganchinho, ele tem uns ímãs na ponta. E aí toda alegria ali para brincar, e brincamos algumas vezes, até o Davi, né, ficar sem paciência, querer pegar o peixinho com a mão, bater no peixinho, querer arrancar os peixinhos. E de repente a Valentina chega para mim com as varetinhas todas emboladas. Mas era um negócio assim, e o pastor estava ocupado. E eu falei: Valen, leva para o papai, porque eu não gosto de desenrolar essas coisas, me dá aflição. E eu tenho isso, eu não consigo ficar desenrolando colar, novelo, tudo que tem que ficar fazendo assim me dá um desespero, não tenho paciência. Então eu sempre peço para o pastor que rapidamente, com facilidade, faz isso. E aí o Davi começou a chorar, que ele queria o peixinho, mamãe brincar, peixinho. E a Valentina também. E eu falei: então vamos lá. E aí a gente começou, eu comecei ali. Eu demorei muito tempo, porque os ímãs, eles estavam atrapalhando. Então quando eu tirava uma pontinha, grudava na outra pontinha. E muito nó, muita coisa. E eu falei: que coisa, misericórdia, pensar que tem gente com a vida assim, sangue de Jesus tem poder. E comecei assim a falar comigo, né? E eu falando: Senhor, como é difícil, quanta embramação isso aqui. Até que depois de muito tempo eu consegui libertar as varetinhas. Nessa hora eu pensei: de verdade, tem gente com a vida exatamente dessa forma, numa situação toda embaranhada, numa situação em que só de pensar como desembaraçar, como desfazer os nós, a pessoa já desiste, porque da angústia, da aflição, a pessoa não consegue. Quantas pessoas eu ouvi esses últimos dias com problemas que aos nossos olhos não tem solução, que o ser humano, uma pessoa, não consegue desembramar. É muita embromação, meu Deus, é um emaranhado de conflitos e problemas que geram uma situação e que a gente realmente se desespera e não vê por onde começar, nem sabe por onde começar. E exatamente esse texto que nós lemos sobre a mulher adúltera era uma situação que ninguém podia fazer nada. Ela foi pega em flagrante, e era lei apedrejar mulheres dessa maneira. E então Jesus aparece e desembrama o negócio. Ele fez aquilo que ninguém podia fazer. Por quê? Porque na presença de Deus, aquilo que parece impossível
é possível. Que situação que você está vivendo, ou que você já tenha vivenciado, e que só de pensar, você não sabe nem por onde começar a desembramar, desfazer. Muitas vezes entramos em situações assim, às vezes por inocência, outras por teimosia. A gente primeiro faz e depois ora, para Deus ajudar a desembramar o negócio. Mas em outros momentos a gente é inocente, a gente acredita nas pessoas e a gente vai. E quando a gente vê, a situação está tão feia, a situação está tão enrolada, e a gente fala: o que eu vou fazer? Quem vai começar a fazer isso por mim? Essa mulher, ela mostra que uma situação tão difícil, uma situação que de verdade era uma situação de morte, na presença de Jesus, ela teve outra oportunidade de continuar a viver de uma maneira diferente. Porque o que ele diz? Vá e não peques mais. Jesus é especialista em desfazer nós. Ele é especialista em achar por onde começa o fio para desembramar o rolo todo, o emaranhado todo dos seus problemas. O que você precisa? Clamar e dizer: Senhor, perdão. Perdão porque eu me coloquei numa situação como essa. Perdão porque eu fiz na minha vontade, na minha força, do meu jeito. Perdão porque eu te consultei só depois. Perdão porque eu quero fazer as coisas da maneira como eu penso, da maneira como eu decido. E agora eu vi que eu não sei o que é melhor para mim, porque olha a minha situação. Quando eu vejo uma situação como essa, o que eu digo? Vamos orar. Porque uma situação como essa e tantas outras que a gente ouve, é somente Jesus que pode começar a puxar. Porque quando a gente tenta puxar um lado, embrama do outro. A gente não sabe qual é o fio inicial, por onde começou o rolo. A gente não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Quando eu escrevi essa mensagem, Deus me lembrava 20 anos atrás dos rolos que eu me metia, das situações. Eu me vi muitas vezes em situações que eu falava: como eu vou sair dessa? Como eu entrei nessa? E Deus ia lá, com a sua graça, porque eu nem mesmo sabia quem eu era para Ele, mas Ele já tinha um propósito na minha vida. Então não era por mim apenas, mas era pela palavra e pela promessa dele sobre a minha vida. E eu acho que ele pensava assim: eita teimosa, vamos lá de novo. Vamos lá puxar o fio, desembramar tudo isso aqui. Porque do meu jeito, eu clamava. Essa mulher foi trazida na presença de Jesus. E não há problema que não tenha solução na presença de Jesus. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Também não é no seu tempo, é no tempo dele. Às vezes a gente quer que ele pode estalar os dedos e resolver a nossa situação, mas ele testa a nossa fé. Sabe por quê? Vá e não peques mais. Vá e abandone a sua vida de pecado, porque seria muito fácil. A gente entra num rolo, clama para ele, se arrepende, faz de novo. Entra num rolo, clama, faz de novo. Então a gente precisa às vezes sofrer, para a gente entender que a gente tem Jesus na nossa vida, e que Ele é o dono da nossa vida, e que só Ele pode fazer por nós aquilo que ninguém mais pode fazer. Ele libertou essa mulher, ele trouxe livramento para a mulher adúltera, enquanto todos os outros queriam matá-la. Ele deu uma nova chance. Eu sei que essa palavra não é para poucos, é para muitos. Então Jesus pode desfazer esse nó todo que está na sua vida. Você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa entregar, porque todas as coisas
são sequenciais. Você confia, você acredita e você entrega. Assim como eu, com muito esforço, consegui libertar as varetinhas, Jesus quer te libertar de tudo isso. Amém? Você crê nisso? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra de encorajamento. O Senhor sabe como estão cada um aqui. O Senhor sabe a vida. O Senhor sabe os problemas. Aquilo que aos olhos de cada um não tem solução. Foi um passo errado atrás de outro passo. E hoje eles olham, não sabem nem por onde começar a resolver uma situação que parece impossível. Mas nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. O Senhor quer nos dar experiências. O Senhor quer se revelar para a gente. O Senhor quer mostrar que o Senhor está perto. O Senhor não é um Deus longe. O Senhor é Pai. E o Senhor é aquele que corrige o filho. Essa mulher foi corrigida em amor. Jesus amou essa mulher e trouxe liberdade para ela. O Senhor morreu na cruz por nós, Jesus, para nos deixar livres. No Senhor somos livres, porque só em Ti existe essa liberdade. Por isso nós te agradecemos, entregamos tudo aos Seus pés. Tudo aquilo que achamos que era bênção, mas que no fundo era um problema gigante, e que nós estamos enfrentando dia após dia, sem saber quando ele vai terminar. Desembaraça, Jesus. Desembaraça aquilo que é impossível. Traz a liberdade para os corações. Eu sei que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso nós já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, porque aquilo que parecia impossível é possível para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.